Olá, eu sou Israel Leal e esse é o programa Educação em Foco, um painel semanal sobre a educação de Pernambuco e do Brasil, comentadas pelo deputado estadual professor Paulo Dutra, vice-presidente da Comissão de Educação e Cultura da Assembleia Legislativa de Pernambuco. No programa de hoje, a jornalista Amanda Gundes entrevista o deputado professor Paulo Dutra sobre educação, direitos sociais e sobre os 31 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Ouça a partir de agora. Professor Paulo, em tempos de obscuridade no cenário nacional, qual o papel que a educação tem para o nosso país e para o mundo? Amanda, em tempos tão difíceis de profundos retrocessos, a educação deve ser nossa fonte principal de transformação, luta e progresso. No Brasil e no mundo, sempre que ideias atrasadas tentaram se impor diante da civilização, a educação se manteve como instrumento de resistência, fonte de informação e esclarecimento. Isto deve ser enaltecido, preservado e, sobretudo, difundido. Não é a primeira vez que assistimos a retrocessos. A história da humanidade nos prova que a evolução nem sempre foi uma linha ascendente em direção à racionalidade. Por vezes, caminhamos em sentido oposto ao caráter civilizatório que nos torna humanos. Para comprovarmos este fato, basta olharmos para o mundo à nossa volta. Ataques terroristas, fome, guerras, desigualdades sociais e profundas, violência urbana, miséria que por vezes nos leva a perder tantas vidas humanas. Em nosso país, além de todos os problemas sociais e econômicos que temos urgência em resolver, lutamos contra o inimigo que talvez seja ainda mais letal do que o Covid-19. É a ignorância propagada em fake news. A nível federal, a ciência, fonte de saber e de evolução, é constantemente questionada. Precisamos hoje bradar em defesa da vacinação de nossa população e nos mobilizar para convencer a sociedade do óbvio, a necessidade de imunização coletiva como o único caminho para virarmos essa triste página da maior crise sanitária que já enfrentamos em nossa história. Vemos brasileiros e brasileiras absurdamente se negarem à vacinação. E isso eu acredito ser muito grave. Devemos esclarecer a todas e todos sobre a importância da imunização e explicar alguns pontos equivocados que estão sendo propagados via fake news. Vacinas salvam vidas. São elaboradas com alta exigência e critérios científicos de segurança. Não podemos retroceder e, irresponsavelmente, perder ainda mais vidas. Eu fico muito feliz de ter tomado a primeira dose e estar caminhando para no começo do próximo mês ser vacinado totalmente, fechando aí o ciclo de imunização com a segunda dose. A cada tentativa de andar para trás, resistiremos e daremos 2 passos à frente, defendendo nossa pátria, exigindo nossos direitos como cidadãos e cidadãs, cumprindo nossas obrigações e deveres. É preciso fazer com que nossas ações individuais tenham como diretriz o bem coletivo. Não iremos avançar como nação se não seguirmos juntos. E a educação, Amanda, é um dos pilares principais para que este bem comum seja concretizado. E por isso, a educação é tão importante. Ela é o único caminho possível para conquistarmos a justiça social. A educação é transformadora e muda não apenas a vida de quem se dedica a ela, transforma a vida dos estudantes, de toda a comunidade escolar, de seus familiares, de sua comunidade, cidade, estado e, finalmente, o que a gente tanto quer, muda o nosso país. Diante dos retrocessos nos dias de hoje, professor Paulo, é importante o posicionamento e o esclarecimento de nossas lideranças, de nossa classe artística, dos nossos estudiosos e cientistas. O que o senhor pensa sobre isso? Acredito que seja fundamental nos posicionarmos, Amanda.
Líderes sempre influenciam o comportamento de seus liderados. E por isso é tão importante que tenhamos pessoas esclarecidas em posições de liderança que hajam sempre buscando o bem da coletividade, para que suas ações possam servir como espelho aos que lhe admiram, aos que acreditam no trabalho que você desenvolve. No dia 18 de julho, celebramos o Dia Internacional Nelson Mandela, importante líder político sul-africano. Esta data, que marca o dia de seu aniversário, que é o aniversário de Mandela, foi instituída pela Organização das Nações Unidas em 2009, para exaltar toda a história e luta deste importante ativista político. Mandela é um excelente exemplo de liderança em tempos obscuros. É preciso sempre lembrar de sua história, um líder que dedicou sua vida à luta pela justiça social na África do Sul. Foi defensor dos direitos humanos e da paz, sendo o primeiro presidente eleito de seu país, lutando contra o racismo, a pobreza e a desigualdade. Ele foi um profundo defensor da democracia e da igualdade de direitos entre brancos e negros. Na África do Sul havia uma legislação denominada de apartheid, que significava a separação entre brancos e negros. Era um horror. Para você ter ideia, Amanda, era proibido casamento interracial. Brancos e negros eram obrigados a viverem em áreas separadas pelo país. Até mesmo escolas, hospitais e, pasme, praças públicas eram distintos para as duas raças, a dos brancos e a dos negros. E isso é um imenso absurdo. Mandela conseguiu unificar o país. Foi preso várias vezes por lutar pela efetivação dos direitos humanos. Em 1990, após viver 27 anos em cárcere, teve sua prisão perpétua revogada depois de uma forte pressão internacional e nacional. E em 93, Mandela ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Nesta nossa conversa de hoje, Amanda, quis citar um pouco sobre a vida deste ativista, por ele ser uma das maiores referências mundiais e mesmo perdendo 27 anos de sua vida, continuou lutando pelo amor e pela vida ao próximo. E é nesses exemplos, nos bons exemplos, que temos que nos inspirar para que ele seja estímulo para outros novos líderes. Para mim, para você, para todas e todos que nos escutam hoje. A educação é revolucionária, ela é transformadora, ela tem um grande poder de transformar a vida das pessoas, de acabar com as injustiças diariamente que assistimos, seja na nossa comunidade, na nossa escola, no nosso bairro e, por que não dizer, no nosso país. Mandela utilizou a educação como instrumento de transformação social. Ele dizia: a educação é a arma mais poderosa que você pode usar para mudar o mundo. E é este caminho em que eu acredito. A educação, Amanda, transforma a vida de nossa juventude, mas vai além, modifica para melhor a sociedade como um todo e, aos poucos, transforma um país e põe fim nas nossas mazelas sociais. Este é um exemplo que Mandela nos trouxe e com sua vida e que nos deixou de legado. Lembro muito quando Paulo Freire ele coloca que a educação ela tem esse poder de transformar as pessoas e as pessoas têm o poder de transformar a sociedade. Precisamos nos espelhar nesses líderes, mas precisamos, sobretudo, termos bons espelhos. Precisamos olhar com cuidado para quem está ao nosso lado, estender a mão a quem precisa, dar dignidade, educação de qualidade, trabalho, renda para a nossa população viver dignamente. Precisamos nos unir para que a vida de todas e todos os brasileiros vá muito além de apenas sobreviver. A Constituição brasileira, em seu artigo 6º, pontua os direitos sociais que todos os brasileiros e brasileiras devem gozar: educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistências aos desamparados. Um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é o direito a uma vida digna. É preciso viver dignamente. Eu acredito no futuro do Brasil, acredito que possamos fazer de nosso país um lugar mais justo e de se viver. Temos muitos desafios, mas precisamos nos unir para superá-los. Precisamos resistir aos retrocessos. Precisamos continuar a avançar nas pautas de políticas sociais, de políticas públicas. E eu sei que isso é possível. Eu acredito que juntos podemos escrever páginas significativas de nossa história. O futuro é coletivo e começa agora. Professor, tirar do papel estes direitos sociais é um grande desafio para o nosso país. Como podemos fazer isto? De fato, é um desafio imenso, mas não é impossível. Precisamos trabalhar seriamente e nos unirmos para concretizar estes direitos em nosso país.
Um caminho para isto é através da promoção de políticas públicas inclusivas, universais, que beneficiem todas e todos os brasileiros. Eu lembro de duas, eu gosto de citar sempre, duas grandes políticas públicas, que foi uma decisão política do governador Eduardo Campos e que hoje nós vemos em todos os municípios do nosso estado, que é a política pública de educação integral, a política pública de educação profissional, reconhecidamente como referência nacional. Na área legislativa, na qual estou atuando como deputado estadual, temos a ciência e a imensa responsabilidade de que nossas ações legislativas podem mudar vidas. Um bom exemplo que a ação legislativa transforma vidas é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. No dia 13 de julho, comemoramos 31 anos do ECA, que foi criado através da Lei 8.069 de 1990, visando garantir de forma efetiva os direitos e deveres das crianças e dos adolescentes no Brasil. Esta lei possibilitou que nossos jovens fossem vistos como sujeitos de direito, visando a proteção integral de meninas e meninos de 0 a 18 anos. É possível mudar o futuro do nosso país para melhor. Basta dedicação, seriedade, compromisso e união de forças para continuarmos avançando. Na verdade, precisamos ter uma decisão política de querer mudar e que essa mudança comece conosco. A gente começa a mudar para daí então começarmos a poder sim mudar a sociedade. O painel Educação em Foco vai ficando por aqui. Continue acompanhando o trabalho do deputado professor Paulo Dutra, o deputado da Educação, por meio do Instagram, @prof.paulodutra, e do site www.deputadoprofessorpaulodutra.com. Muito obrigado por sua audiência e até a próxima semana com mais um Educação em Foco com o deputado professor Paulo Dutra.